eu quero te falar um pouquinho sobre a alquimia das flores, né? O Dr. Bach, em 1929, ele começou uma grande caminhada, tendo um chamado para essa busca dessa medicina não invasiva, dessa medicina que olhava o ser como um todo. E as primeiras 12 essências que ele sintonizou, ele chamou dos 12 curadores. Essas 12 primeiras essências eram o que ele chamava de 12 estados de personalidade. 12 lições que a alma tinha a aprender e a desenvolver uma virtude para lidar com aquele aprendizado. Depois, ele viu que não era o suficiente. E aí ele foi em busca de mais 7 essências que ele chamou dos 7 auxiliares, que ele dizia que são comportamentos crônicos que nós desenvolvemos sem perceber, e muitas vezes nos dizemos assim, né? Então, por exemplo, Rockwater, né? Quantas vezes a gente se diz perfeccionista? Quantas vezes a gente diz que a gente não tem flexibilidade com aquilo que deve ser e como deve ser? Só que, na verdade, esse é um comportamento que a gente aprende. E aonde que a gente aprende esse comportamento? Lá atrás, quando a gente quer ser aquilo que a gente acha que os nossos pais esperam de nós, né? E qual mãe, quando está lá com seu bebê na barriga, não está pensando e fazendo planos, né? Imaginando tudo aquilo que ela imagina para aquele filho de bom, de conquistas, e com isso essa criança já vai recebendo toda essa informação daquilo que ela deve ser quando ela chegar ao mundo. E percebam que essas primeiras 19 essências foram feitas pelo método solar, ou seja, o sol, ele vem de fora da Terra, o calor vem de fora da Terra e é um calor mais ameno. Por quê? Porque são essências que nós precisamos de um tempo maior para trabalhar esta consciência, entendimento e transformação. Quando nós falamos dos 19 complementares, Dr. Bach dizia que eram essências mais espirituais. Por quê? Porque essas essências, elas nos ajudavam a lidar com desafios que a vida nos traz. Com a exceção do White Chestnut, todos os outros 18 florais dos 19 complementares são feitos pelo fogo. Ou seja, a flor, ela ferve em torno de 30 minutos, ela entrega tudo que ela tem, ela se transforma para trazer a sua consciência vegetal. Então, são essências que trazem consigo o fogo, o calor da transformação. E o que o Dr. Bach percebeu? Cada floral, né? Aqui nesse caso a gente está trabalhando com Rock Rose, ele tem uma consciência vegetal que vem a partir da sua assinatura. Ou seja, né? Vamos pegar aqui o Rock Rose. Vocês percebem que o Rock Rose ele está com os botões todos voltados para baixo? O que acontece? Quando o sol incide sobre esse botão, ele se volta para o sol, ele se abre e ele faz um movimento de mais ou menos 180 graus acompanhando esse sol. E quando o sol se põe, aquela flor morre. Ou seja, o desafio do Rock Rose é lidar com a energia de vida, morte, vida, né? E quando o Dr. Bach faz esse estudo, né, que tão lindamente foi complementado pelo Julian Barnard, a gente entende que quando a água, que é o grande receptor dessa energia, dessa consciência vegetal, que tem no calor, seja ele do sol ou do fogo, impresso nessa água, a vibração, a consciência vegetal dessa planta
quando nós recebemos aqui no frasco do floral essa vibração, ela vai entrar em ressonância com o meu campo, com a minha água, com as minhas células, com os meus tecidos, mas também com todo o campo emocional, o qual eu estou me desenvolvendo. Então, percebam que o princípio de ação do floral é transformar a nossa dor emocional, né? Como que essa transformação é feita? A partir da consciência, do entendimento e da transformação. E cada essência floral, ela vai atuar num tipo de emoção. E por que que isso é importante? Porque quando a gente percebe no campo sistêmico qual é das 3 ordens, às vezes pode ser as 3, né? Está em desequilíbrio, de que tipo de emoção a gente está falando, ao usar a essência floral, a gente está emanando uma energia curativa, não só para o campo energético do meu cliente, mas por ressonância para todo o sistema. E a partir do conhecimento de uma emoção, nós passamos a vibrar aquela emoção no campo. Deixa eu explicar isso um pouquinho melhor. Depois de uma constelação, por exemplo, a gente fala para o cliente, olha, você tem que tomar o pai, você tem que tomar a mãe, você tem que dizer sim para a sua vida, como foi. E como é que faz isso? Como que a gente desenvolve amor para uma pessoa que a gente não conhece? Como que eu vou dizer sim para algo que me dói tanto no meu coração? Vocês percebem? Porque quando a gente faz essa leitura sistêmica, a gente sabe o que tem que ser feito. O cliente sabe o que tem que ser feito. A questão é como fazer algo que não existe uma memória no meu sistema, não existe uma memória corporal, não existe um trilho emocional positivo que eu possa reconhecer para desenvolver aquela emoção. E é exatamente aqui que entram os florais, imprimindo, então, essa virtude, né? Trazendo esse conhecimento.